Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós vamos apresentar o 7º volume da coleção A Fauna. Esse volume aqui é todo dedicado à região oriental, ou seja, a região que engloba o subcontinente indiano, a península da Malásia e as grandes ilhas ali próximos a essa península, tais como Bornéu, Sumatra e Java, além de uma infinidade de ilhas ali da região. É um volume que traz capítulos sobre a fauna que habita a floresta de monções, ou seja, a floresta tropical indiana, que cativou muitos europeus, em especial os ingleses. Quem tem mais intimidade com a literatura, com certeza vai se lembrar de Rudyard Kipling, que escreveu a saga do Menino Lobo, do Mowgli, que foi toda baseada nos habitantes da selva indiana. Também esse volume aqui traz alguns capítulos relacionados à fauna dos manguezais e das regiões áridas do subcontinente indiano. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Tem fotografias belíssimas do subcontinente indiano, uma região com uma fauna muito variada, muito diversificada e muito bela. Ok? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, compartilhe o vídeo. Vejo vocês na continuação. Até lá! Muito bom, comunidade selvagem. Vamos continuar nosso vídeo apresentando o volume 7 da coleção A Fauna. E esse volume aqui é todo dedicado à região oriental. O que seria essa região? É toda a abrangência do subcontinente indiano, a península da Malásia e as ilhas adjacentes. As maiores são Bornéu, Sumatra e Java. E aqui tem uma infinidade de ilhas menores formando o arquipélago das Filipinas, por exemplo. A fauna do subcontinente indiano, da região oriental, é muito diversa. E como eu falei no vídeo introdutório, a maior presença, a que dá mais destaque nessa região, é a floresta de monções. Uma floresta que sofre um impacto de grandes descargas de chuvas em determinadas épocas do ano. Uma característica interessante da selva indiana é que a fauna dela é muito adaptada ao voo planado. É onde se tem a maior concentração de planadores do planeta. Aqui nessa página a gente tem uma pequena amostragem. Nas florestas do subcontinente indiano nós encontramos uma espécie de lagarto planador, uma espécie de rã, uma espécie de roedor, o Galeopteco, que é uma ordem diferente dos roedores dentro dos mamíferos, e uma espécie de lagartixa voadora. Na verdade, a gente chama de voador, mas eles não são voadores. Eles têm expansões de pele na lateral do corpo que fazem com que eles planem de um galho para o outro. E a floresta indiana é onde tem a maior concentração de animais com esse tipo de adaptação. A floresta indiana também é muito diversa na fauna de primatas, como vocês vão perceber aqui. E dentro dos antropóides, enquanto na África nós temos a presença, né, dos gorilas e dos chimpanzés, os antropóides asiáticos são caracterizados pelos gibões e orangotangos. Existem várias espécies de gibões. Elas são facilmente identificadas pelo colorido marcante das suas faces. É um animal que se movimenta extremamente rápido pela galhada das árvores. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, podem procurar algum documentário dentro do YouTube que vocês vão ver com que destreza ele se movimenta pelos galhos. Essa daqui é uma fotografia de múltipla exposição, que mostra o movimento do gibão nos galhos. Esse movimento de alternar os braços enquanto ele se movimenta é chamado de braquiação. Os registros desse livro aqui para os gibões é muito bem feito. Outra característica do gibão é que ele, dentro, né, dos grandes antropóides, é o primata que mais vocaliza. Depois do homem, é um dos que tem a maior diversidade de sons para que ele usa para se comunicar com seus semelhantes. Aqui nós temos algumas fotografias do orangotango, outro macaco antropóide de grande porte.
E aqui tem um capítulo todo voltado para os macacos das selvas asiáticas, macacos de menor porte. Todos esses macacos são da família dos cercoptecídeos. É a mais diversa das famílias dos primatas. E existem várias espécies no continente indiano. Algumas não são muito diferenciáveis umas das outras. Esse aqui é o macaco japonês. Ele é o macaco que frequenta, né, que habita as regiões mais frias entre os primatas. Ele é especialmente adaptado para passar o inverno na ilha do Japão. Interessante também que o Félix Rodrigues de la Fuente entrou em contato com alguns etólogos, mostrando como que o comportamento, né, entre os indivíduos diferencia e como que é transmitido o conhecimento dentro dos grupos de macacos. Geralmente, a transferência de um determinado comportamento novo, ele se distribui de uma forma muito mais rápida quando é um macho dominante que transmite conhecimento para os demais componentes. Quanto menor a categoria social do macaco dentro do bando, mais difícil é a transferência de um comportamento ou de um hábito novo. Essas fotos aqui são bem interessantes, elas foram tiradas no Parque Nacional do Japão, chamado Jigoku-dani. É uma fonte termal que os macacos usam no inverno para se aquecerem. Aqui também traz uma outra explicação sobre a importância da socialização desde a idade bem menos avançada dos primatas. Se os primatas são privados da educação na sua infância, eles têm sérios problemas depois para se ajustar ao ambiente e manter as relações intraespecíficas. A selva indiana também é muito rica em ungulados, em roedores. A selva indiana é lar de algumas espécies que nós chamamos de esquilos gigantes. A selva indiana também apresenta, né, o elefante indiano. Ele tem muitas diferenças em relação ao elefante africano. Para começar, no elefante africano, tanto o macho como a fêmea apresentam presas, enquanto que no indiano, só os machos apresentam o desenvolvimento das presas. Essa fotografia é um registro muito raro, é de um rinoceronte de Java, um dos mamíferos mais raros do mundo atualmente. Mais fotos aqui dos elefantes. Esse é o rinoceronte indiano. Ele também é chamado de rinoceronte unicórnio, porque ele tem só um chifre. Ele faz o contraste com as espécies africanas que apresentam dois chifres. Esse cervo aqui é um dos mais bonitos do mundo. Ele é o Axis, ele mantém a pelagem pintadinha do filhote, mesmo quando adulto. Esse é o Monchak, o cervo ladrador. A fauna indiana também é rica na diversidade de bovinos. Esse é o gauro, um dos maiores bovinos selvagens atualmente existentes. Aqui nós temos um capítulo voltado aos predadores da selva, os predadores de pequeno porte. Aí tem uma explicação aqui sobre ursos característicos da selva, o urso malaio e o urso preguiça. A fauna de viverrídeos também nessa região é bem diversificada. Os viverrídeos são carnívoros, aparentados longínquamente com os felinos. Esse registro aqui é muito bem feito, é de uma pantera nebulosa. As aves do subcontinente indiano são maravilhosas. É o lar do galo banquiva, o ancestral das galinhas domésticas. Ele tem um porte muito próximo de um galo garnizé. Nós não damos o devido crédito quando vemos um galo, porque ele se tornou muito comum no nosso dia a dia, meio que banalizou. Mas se você observar com atenção, você vai observar que é uma das aves com o colorido mais impressionante do mundo. Dê uma olhada na quantidade de coloração e tons diferentes na plumagem desse galo. A Ásia é o continente, né, a parte continental que tem a maior diversidade de espécies de fazões. É o lar também do pavão azul, né, mundialmente famoso pelo seu ritual de acasalamento, em que o macho abre as suas plumas
da cauda como se fosse um leque. A fauna do subcontinente indiano em pistacídeos, ela não é tão diversa como na Austrália e na América do Sul. Esse registro também é muito raro, é de uma águia dos macacos das Filipinas, uma ave de rapina em sério risco de extinção. E lógico, o Félix Rodrigues de la Fuente era um exímio conhecedor de aves de rapina, e em todos os volumes a explicação que ele faz sobre a falcoaria e as espécies relacionadas de aves de rapina é bem extensa. A águia dos macacos filipina é caracterizada por um bico bem curto. Dentre as águias de grande porte, ela é que apresenta o bico mais curto. Em compensação, também é a águia que apresenta a maior força de fechamento aqui das mandíbulas. A fauna aquática e ribeirinha do continente asiático também é bem diversa. É o lar do búfalo aquático, outro animal também que se espalhou pelo mundo através do processo de domesticação. O búfalo asiático, o búfalo indiano, tem uma conformação de chifres muito diferente do búfalo africano. É o lar de peixes famosos pelos aquaristas, tais como as carpas, os peixes de briga. Também tem esse daqui que são os chamados peixes cabeça de cobra, que hoje estão se tornando um problema sério nos Estados Unidos. Alguns exemplares escaparam para a natureza e estão tomando proporções de praga. Esse é o gavial, um crocodilo especializado na captura de peixes. Esse registro também é raro, é de um baiji. Aqui um capítulo especial falando dos mangues. A região ali do subcontinente indiano e das principais ilhas é muito rica na fauna de mangues. Há uma presença muito forte de diversas espécies de caranguejos. Esse daqui é uma espécie muito aparentada com o chama-maré que existe aqui nos nossos litorais. Lá há a presença desses gobiões, que durante a vazante da maré no manguezal eles costumam andar, né, pelo ambiente de lama. O peixe arqueiro, ele tem a habilidade de soltar gotas pela boca e tentar capturar insetos que estão perto da superfície da água. Esse capítulo aqui é muito legal, fala dos pescadores do mangal. Aí ele faz alguma observação sobre águias que frequentam o ambiente, o macaco caranguejeiro. E na fauna de mangás também, dentro da Ásia, é famoso o macaco narigudo, que habita a região dos mangues. Esse registro é raro, é de um gato pescador. Poucas vezes aparece em documentários da vida selvagem. Essa aqui é a lontra indiana, também é uma espécie que é pouco frequente. Essa daqui é a águia pescadora. Ela habita quase o mundo inteiro, inclusive é encontrada em algumas localidades do Brasil, embora aqui no nosso território ela não seja vista com muita frequência. A Ásia também tem algumas espécies de corujas pescadoras, aves paludícolas. Essa espécie de crocodilo é uma das maiores do mundo, é o crocodilo poroso ou crocodilo marinho. Ele é muito frequente nas águas do continente australiano. Aqui a gente sai do ambiente, né, da selva de monções e começa alguns capítulos falando sobre as terras áridas do subcontinente indiano. É o lar do onagro, ou do asno selvagem indiano. Existem algumas espécies. A Índia é famosa pelas cobras de capelo, que a gente chama de najas. Também tem o mangusto, que é um predador natural das najas. Ele tem uma habilidade tremenda. Essa aqui é uma espécie de grow da Índia, chamada de grossaros. É um pouco diferente da espécie que se encontra na Europa. Aqui o Félix fala um pouco sobre a fauna ameaçada de extinção das zonas áridas da Ásia. Aí ele começa falando sobre o Nilgo,
o maior ungulado da Índia. Ele é um cervo, ele é um bovino que em certos aspectos lembra um cervo. Também tem o cervicapra, que é um antílope também característico, com um chifre com formato de saca-rolha. É um animal muito ágil. A Índia também é lar de algumas espécies de gazela, de javalis. Então, assim, é bem diversificada a fauna de artiodáctilos. A Índia tem uma pequena floresta no estado de Gujará, e eles têm uma reserva chamada Reserva de Gir, que é o último baluarte do leão indiano. Ele já foi classificado numa subespécie diferente, mas hoje ele é colocado dentro da mesma espécie do leão africano. O guepardo da Ásia está praticamente extinto. Esse registro aqui, ele é muito raro. A subespécie do lobo indiano, ela tem uma corpulência muito menor do que a média que a gente encontra dentro do continente europeu e até mesmo americano. Esse lobo aqui foi usado por Rudyard Kipling como os pais adotivos do Mowgli. E aqui o Félix faz algumas observações sobre essa questão das crianças que foram adotadas por lobo na Índia. Inclusive, ele cita aqui o caso mais famoso, que foram das meninas Amala e Kamala. Por último, tem um capítulo do principal predador, né, do continente indiano, que é o tigre, o grande felino, o predador de topo de todo o subcontinente indiano e além, porque ele vai desde a região da Sibéria, descendo para o sul e indo até as principais ilhas do arquipélago malaio. Já foram classificados em várias raças geográficas diferentes, mas hoje em dia, taxonomicamente falando, os tigres foram divididos em apenas 2 raças geográficas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu like e deixe nos comentários o que você achou da apresentação do livro, ok? Vejo vocês na próxima semana. Até lá!